fiz as honras da casa, fiz o início da Muito entrevista. obrigado. A gente esperou a sua chegada, o senhor sempre trazendo convidados maravilhosos. Obrigado. No Momento Saúde, que é uma coluna sua, onde a gente fala de pautas, assim, super importantes. E, assim, todas as entrevistas que o senhor trouxe, eu costumo colocar, acho que eu e o ouvinte e o telespectador também, né? Como se fosse pra gente, Sim. né? E mais do que nunca essa caiu sob medida também, pra gente. Uma luva, né? Uma luva, nossa, que tabu que é a endometriose. É verdade. E muita gente nem sabe o que é endometriose, né? A doutora Elaine aqui já nos brindou com a explicação do que é a endometriose, como diagnosticar a endometriose, né? Vamos daqui a pouco falar entrar num tema sobre o tratamento, mas antes a gente precisa também dizer alguma coisa a mais sobre o diagnóstico, né? Que é super importante, né? Super Como importante. chegar a esse diagnóstico, Isso, né? Isso, exatamente. E o que é interessante, sabe, Tati? 31 de março, 31. fechando o março feminino, né? Para endometriose é o março amarelo. Por isso que ela tá de amarelo. A nossa convidada aqui de amarelo. E vi com flores amarelas também na minha roupa, hein, gente? Até aproveitando o gancho. E aí ela nos brinda aqui com essa pauta tão importante que atinge o universo feminino, que é a endometriose, né? Doutora Elaine, me explica pra gente assim, qual que é o diagnóstico preciso, como fazer um diagnóstico preciso, porque muitas vezes o diagnóstico da endometriose é tardio, não é verdade? Como nós conversávamos aqui no intervalo, o diagnóstico é tardio e muitas vezes a gente vê uma mulher com toda a clínica de endometriose e fez ultrassom, vários ultrassons, ultrassonografias e não se diagnosticou endometriose. Como é que deve ser feita essa ultrassonografia para que a gente tenha realmente, ela tenha fidedignidade? Infelizmente, o exame padrão ouro a gente chama videolaparoscopia diagnóstica. Só que a gente, obviamente, não vai oferecer para todas as pacientes, só para quem né? Realmente. O pessoal entender o que é videolaparoscopia. É a cirurgia que vai colocar uma câmerazinha lá dentro com o umbigo e vai olhar toda a pelve. Óbvio que é muito difícil a gente oferecer para todas essas pacientes, ainda mais no Sistema Único de Saúde. Sim. Então, a gente vai lembrar o quê? Que o diagnóstico é clínico. A clínica é soberana. Mas claro que a gente vai juntar com os exames que a gente chama de complementar. Então, geralmente a gente vai pedir uma ultrassom transvaginal e é muito importante essa questão da ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, uma ultrassom transvaginal intestinal. Uma ultrassom transvaginal simples basicamente não vai ver focos de endometriose. E é o que mais acontece no consultório. A paciente vem, doutor, eu tenho dores há anos, ela vem com a ultrassom que você vai olhar, todas normais. Só que a ultrassom com preparo, ela vai ter toda essa preparação, né? Para poder estar realizando o exame. E é muito importante que ela faça com um profissional capacitado, que tenha habilidade na pelve, que tenha um bom aparelho, porque senão acaba que o diagnóstico vai passar batido, como a gente havia falado. Mas pagar mais barato, às vezes sai bem mais caro na saúde, né? Muito mais caro. Então, aquele médico faz aquele exame muito rápido. Às vezes, infelizmente, a gente, até mesmo no próprio plano de saúde, acaba, né, acontecendo esse tipo de coisa. Então, é muito importante esse detalhamento da pelve. A grande questão é que, muitas vezes, a gente precisa entender, e o paciente precisa entender, que ultrassonografia é um exame de imagem, mas a gente chama de examinador dependente. Exato, é o que eu sempre falo. Porque depende de quem está fazendo o exame, qual é o aparelho que ele tem, qual é a capacidade, desse aparelho e, sobretudo, da prática desse profissional, né? Eu costumo dizer, viu, Tati, que na medicina a gente tem o médico recém-formado, ele tem, para se gabaritar, ele precisa de uma estrada. Logo que ele forma, que ele sai da residência também, ele precisa passar pelo crivo da estrada, né? Da prática, da sua atividade. Aí ele vai ter cumprido o que a gente chama de curva de aprendizado, né? Se ele cumprir uma curva de aprendizado que é só fazendo o exame ou cirurgia, que seja, aí ele vai ter ali a experiência necessária para fazer um bom diagnóstico, para fazer uma boa avaliação com o seu exame ou para fazer uma boa cirurgia com o seu procedimento que escolheu
para a sua carreira, né? Agora vamos falar sobre tratamento? Vamos falar sobre tratamento, né? Que é mais importante, e não menos importante do que o restante, né? É o complemento, né? Eu falando do tratamento, né? Quem tem endometriose, né? Tô falando de cátedra aqui, né? Mesmo durante o tratamento, a gente já está tão cansada, né? Sim. Por tantos diagnósticos lá atrás, às vezes por uma peregrinação no SUS, que o próprio aparelho público não te disponibiliza, porque nem todos os ginecologistas são especialistas em detectar o endometriose. Sim. A meu ver, tá, doutora? Desculpa, doutores, está falando isso. Certíssimo. Porque assim, aí você já está tão castigada, né? Já está tão cansada, que você olha para o especialista em endometriose e diz assim, será que realmente eu vou poder ter uma qualidade de vida? Porque cura eu sei que eu já não vou ter. Né? Então assim, será que eu vou conseguir viver? Será que eu vou conseguir ter uma saúde sexual saudável? Né? Doutora, por favor, me diga se sim ou não. E o quanto isso afeta? Afeta tudo, né? Sim. Psicológico, Psicológico, espiritualmente, espiritual, emocional, tudo, né? tudo. Tudo. A relação, às vezes, Sim, né? sim. Muitas vezes. Isso vai impactar diretamente, né? Então, a gente vai ter que avaliar qual é o grau dessa endometriose primeiro para definir tratamento. Tem algumas endometrioses que a gente precisa realmente indicar cirurgia, mas hoje a gente, quando consegue já dar um diagnóstico mais cedo, que a gente pega essa paciente, né, já faz toda essa anamnese, esse exame, a gente vai estar indicando primeiramente suspensão da menstruação. Então, ela é a base do tratamento, suspender a menstruação. Mas, claro que não só ela vai resolver a questão do problema. Então, Mas como é que se suspende a menstruação? aí a gente tem vários tratamentos, né? Um dos principais que a gente mais utiliza, que a gente consegue garantir uma boa suspensão da menstruação, são os implantes hormonais. Mas quando a gente vai para a via SUS, digamos assim, um dos que mais utilizados são os anticoncepcionais orais de uso contínuo, específicos para endometriose. Então, a gente vai estar lançando mão de anticoncepcionais de uso contínuo, os próprios DIU de Mirena, DIU de Cailena, e conforme for, a gente pode estar complementando para fazer essa suspensão menstrual. Isso é importante para que novos focos não sejam... como ela é uma doença progressiva, né, a gente vai com o intuito de quê? Para que a doença não evolua. Então, a gente vai bloquear a doença ali. Então, a suspensão da menstruação é a base do tratamento. Mas, claro que a gente precisa de outras medidas adicionais. Como a endometriose ela é uma doença inflamatória e a inflamação está relacionada diretamente com a alimentação, né, com a qualidade de vida, então a gente precisa conscientizar essa paciente sobre os alimentos inflamatórios, né? Ela tem que entender o que é um alimento inflamatório. Ou seja, o fast food da vida, o macarrão, açúcar... glúten, leite, lactose. Ixi, então tava lascada, por isso que eu fiquei. Doutor, eu tinha uma colônia. Você não está entendendo, doutora? Era uma colônia tão bonita, porque esse corpo que vos fala é uma gulosa. Quem me conhece sabe que eu adoro comer, mas eu falo comer é tudo. Leite Então, de vaca na teta. Só para você ouvir, leite de mama da minha mãe, mamãe 5 anos. Não, mas no caso de mama pode. É o melhor alimento do mundo. Mas após isso que eu saí das tetas da mãe, eu fui para as tetas do mundo, né? Como diz assim. Desmamou, mas não foi completamente. Não foi, doutor. Virei uma pessoa, sou compulsiva, tenho que fazer tratamento psicológico sempre, constante. Controlar o estresse é importantíssimo. E aí eu vim cair no jornalismo. Olha aí, estresse 24 horas. Mas assim, tô brincando e tudo, mas assim, é grave. Com certeza. É grave. E você reconhecer, eu creio que nós, que sabemos que pecamos pela boca, pecar por quê, gente? Para mim, o pecado são todos aqueles que você sabe que é o excesso, inveja e etc e tal, e a gula é um deles. Né? E isso, para mim, é pecar contra si. Né? É você infringir as suas próprias leis do corpo. Eu tenho consciência que nem o drogado. Sim. Para mim, o alimento é uma espécie de droga. Não, o também. açúcar é uma droga. Sim. Vicia? Vicia. Não estou errada não, né? Não, tá certíssima. A bebida também. Tanto que quando você coloca a pessoa em abstinência de açúcar, há uma síndrome de abstinência. Dor de cabeça, irritabilidade,
O açúcar faz mal para todo mundo, independente da questão da endometriose. Mas para os pacientes que têm, ou os pacientes que têm qualquer doença inflamatória, ele é um grande veneno. Né? Ah, mas a endometriose é só para mulher? Homem não pode ter? Não, nesse caso eles não são Só privilegiados. Ai, vocês... Fala mais comigo não, doutor. Vocês homens, olha... Sério? Isso é sério? É, porque é o endométrio, sério, né, que né, infiltra, então é o sangue da menstruação que está infiltrando ali no útero e infiltrando os outros órgãos. Então, por isso que a gente tem que suspender a menstruação, é a base do tratamento. Claro que existem uns tratamentos que não são comprovadamente científicos, a gente chama de off-label, mas que auxiliam bastante. Mas aí a paciente precisa ter todo um acompanhamento muito de perto, a gente precisa, né, fazer exames com uma frequência maior, desde que a paciente deseja. A gente também lança a mão de tratamentos fitoterápicos, né, faz o acompanhamento do controle de estresse, acompanha com suplementação, alimentação, e a gente também consegue grandes resultados. Doutora Anaí, eu tenho uma dúvida. Qual é a faixa etária em que mais se faz o diagnóstico de endometriose e qual foi a paciente mais jovem que você já fez esse diagnóstico? A faixa etária média é de 25 a 35 anos. A minha paciente mais jovem que tem endometriose tem 15 anos. Não é Meu comum, Deus. mas eu já tenho pacientes com 15, 16 anos que temos diagnóstico fechado, com ressonância magnética Minha e ultrassom sobrinha. com preparo. E a gente está tratando. Eu já preferi fazer um tratamento fitoterápico com o consentimento dos pais, acompanhamento mais de perto. Já uma outra, a gente já suspendeu a menstruação e vai variar, né, da disponibilidade da paciente, do que o paciente deseja, mas o que é mais importante, qualquer sinal de evolução mais insidiosa, porque a gente não sabe como ela vai se comportar, ela pode se comportar muito bem, mas ela pode se comportar muito mal. Então, por isso, o acompanhamento de perto é importantíssimo nessas pacientes. Sintomas, dores, cansaço nas pernas? Tudo, de modo geral, né? Precisa ter um ginecologista para chamar de seu. Por favor, né? E que esteja atento. E como tem meninas sendo diagnosticadas e mulheres diagnosticadas com endometriose em pleno século XXI, porque eu creio que a alimentação, agora a gente entra na longevidade, que ela é especialista em longevidade. A senhora vê uma correlação com isso também, doutora Com Elaine? certeza, né? Hoje em dia a gente está muito mais inflamado, né? Só pelo nosso estilo de vida, do estresse hoje, isso já vai causar. São fatores para ocasionar doenças, né? Intensificar doenças, surgimento de várias doenças. Então, hoje a gente precisa mais ainda olhar com carinho essa questão da alimentação e olhar também a saúde mental, que é muito importante. Muitas pessoas muitos colegas acabam deixando de lado. Isso é importantíssimo para qualquer tratamento. Ver o paciente estressado, o paciente muito ansioso, a gente sabe que ele vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico, né? Ou psicoterápico, né? Vai ter uma avaliação, mas a saúde mental é primordial. Se a gente não cuidar da saúde, não tem como tratar a doença. Então, mente sã, corpo sã. Mente sana, corpo Sana, sempre, constantemente. É isso mesmo. Doutora, e assim, após eu começar o tratamento, eu consigo voltar a ter um pouco de tranquilidade e de vida? Por exemplo, colocar minha alimentação em dia, ir a um psicólogo. Isso eu estou falando de uma realidade de pessoas que ganham R$1.200 no salário mínimo, né? Que não consegue ir até uma clínica particular, que conseguiu ir até um posto, que conseguiu ao Instituto da Mulher, que de repente buscou mesmo ter uma qualidade de vida, buscou uma alimentação que saudável, vai numa feira, compra algo muito mais em conta, substitui alimentos, toma a medicação do posto, que é aquele remédio, controla a menstruação. Eu posso voltar a ter uma vida razoavelmente saudável? Pode, claro, com toda certeza. E a gente falou logo no início da questão hoje da informação, né? Então, hoje o paciente está ali com a informação na mão, celular. Na minha própria rede social tem várias informações do que é um alimento inflamatório, de modos de suspensão de menstruação. A paciente consegue muitas informações ali. Então, a paciente que procura, busca, mesmo ela sendo uma paciente que é atendida no SUS, ela consegue sim viver com uma qualidade de vida. Agora, é claro que tem os estágios de endometriose e algumas vão precisar realmente de um tratamento mais intensificado, né, uma questão de medicação cirúrgica, mas de modo geral ela consegue sim, já com essas medidas, fazendo o mínimo com essa orientação e informação. Doutor? Vamos? Vamos? Vamos. Já conseguimos, já passou rápido, né? Passou bem rápido. Passou bem rápido mesmo.